Os últimos dias têm sido de oscilação no mercado de ações, o que é bom para os investidores mais ousados e pode assustar um pouco aqueles que estão começando agora a acompanhar o movimento das bolsas de valores. Sobre isso, a gente conversa agora com o Alan Gandelman, especialista em mercado financeiro. Obrigado, Alan, por atender a nossa equipe hoje. Obrigado, Thiago. Alan, a forte oscilação na bolsa pode representar alguma rentabilidade para quem, hein? Na verdade, a rentabilidade tem sido apresentada para todos que estão investidos em ação. O que a gente tem visto é que a taxa de juros básica está muito baixa e os investimentos alternativos, a renda fixa, estão sendo muito bem olhados e estão rentabilizando muito nesse período. Então, o que a gente vê é um ingresso grande de novos investidores na Bolsa, que são eles pessoas físicas, né? Hoje a gente já está beirando aí os 2,5 milhões de investidores, pessoas físicas, na Bolsa de Valores, justamente procurando essas melhores rentabilidades em oportunidades que tem no mercado. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo recuperou aí os 100 mil pontos de negociações, o que é bom, né? Você acredita que esse patamar vai ser mantido? Eu acredito que sim. Na verdade, ele já até passou, né? A gente teve o fim dessa semana, a Bovespa fechou acima de 102 mil pontos e a gente considera que esse movimento deve continuar acelerando. Quer dizer, a gente pode ter aí um final de ano ainda acima desses patamares que a gente tem visto hoje, justamente pelo que eu comentei. Quer dizer, Bolsa, com esses níveis de juros que nós temos hoje, passa a ser tem uma atratividade muito grande para os investidores como um todo. Bom, a gente está conversando aqui sobre ações, né? Mas quais são as oportunidades fora da carteira do Ibovespa? Na verdade, eu prefiro falar mais de setores, né? Porque você tem setores que têm algumas carteiras, algumas ações que compõem o índice Bovespa, outras que ainda não estão no índice Bovespa, mas trabalhando por setores. O que a gente viu foi que, com a pandemia, diversos setores, num primeiro momento, tiveram quedas muito bruscas, não necessariamente refletindo a realidade dos casos, né? Então, por exemplo, você teve setores de varejo que, por mais que a pandemia tivesse ocorrendo, essas empresas funcionaram muito bem no online. Você tem o setor de aviação e turismo que, embora continue deprimido devido à pandemia, a gente começou a ver uma recuperação, principalmente, né, nas empresas aéreas. Quer dizer, são oportunidades que se deram dada a pandemia e partindo do princípio, em se vendo o que está acontecendo nos países que foram passando a pandemia, em que existe um poder forte de recuperação nesses determinados setores e que traz aí possibilidades de ganhos bons para o investidor na Bolsa. Agora, dentro do mercado de ações, nós temos as Blue Chips e Small Caps. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença entre essas duas. Perfeito. As Blue Chips são as empresas maiores, são as empresas que mais conhecidas, mais tradicionais, que têm o seu free float, quer dizer, a sua capacitação de estar à venda dentro do mercado bursátil e ter uma maior liquidez, são as conhecidas de sempre, como Vale do Rio Doce, Petrobras, Banco do Brasil, outros bancos também. Essas são consideradas as Blue Chips. As Small Caps são as empresas que ingressaram no mercado de bolsa, normalmente no momento depois, que são empresas menores, mas que não deixam de ter a sua própria atratividade também. Normalmente empresas de tecnologia e outras empresas ligadas a alimentos, empresas que entraram um pouco depois no mercado e que vão crescendo justamente dentro da própria Bolsa com um aumento de investidores para com as suas ações. E em qual dessas duas agora o investidor deve ficar focado? Nas Blue Chips ou Small Caps? Eu acho que as duas têm as suas atratividades, né? A Blue Chip, ela já tem uma tradição, como eu falei, são as empresas mais conhecidas, normalmente pagam bons dividendos,
e são empresas que sempre estiveram por aí e sempre vão continuar. E nas small caps existem também grandes oportunidades, principalmente vendo os setores, que normalmente são setores novos da economia, quer dizer, há anos atrás você não tinha muitas ações de tecnologia disponíveis, hoje em dia existe bastante, quer dizer, à medida que a economia vai se desenvolvendo em diversos setores, a gente começa a ver lançamentos de ações ligadas a esses novos setores que passam a ser setores importantes da economia e que elas vão crescendo. Elas começam como small caps e, num determinado momento, podem vir até a chegar a blue chips. O que a gente está vendo hoje é uma oportunidade generalizada, tanto nas blue chips quanto nas small caps, de aumento de preços e, por via de consequência, aumento de rentabilidade para o investidor. Na hora de investir em ações, quais são as informações dos balanços das empresas que são mais importantes para analisar? Olha, em primeiro lugar, você deve analisar a saúde financeira da empresa, né? E é isso que o balanço mostra. O balanço mostra como é que estão as vendas das empresas, como é que está o endividamento das empresas, como é que está a lucratividade das empresas. E olhando isso, fazendo uma análise, você consegue ter uma noção de quanto essa empresa está valendo em relação aos balanços. Às vezes você tem balanços muito bons, mas que o preço das ações ainda não espelharam o resultado desses balanços. E aí vê-se grandes oportunidades, seja por questões mercadológicas, seja por questões do próprio setor, mas analisando o balanço você consegue sim ter uma boa ideia de qual é a saúde financeira dessa empresa e aí sim faz-se as suas escolhas na hora de fazer o seu investimento. Alan, uma informação que deve mexer agora com o mercado financeiro essa semana é a entrega da proposta de reforma da tributária, aliás, do governo. Vai ser terça-feira agora no Senado. Como é que deve ficar essa cobrança de impostos dos investidores dentro dessa proposta, hein? Pois é, essa proposta ainda vai começar a ser discutida, quer dizer, a proposta é uma proposta de proposta, a gente ainda tem que ver o que vai de fato acontecer, o que vai mudar. Chegou-se a falar numa nova CPMF, por exemplo, ou alguma coisa do gênero. Obviamente que se isso ocorrer, isso vai afetar o mercado financeiro como um todo e o investimento em ações, porque uma CPMF mexe em qualquer transação financeira, mas eu acho que ainda é um pouco cedo da gente avaliar essa proposta, que ainda nem é uma proposta em si. A gente tem que ver com calma o que é e depois analisar o que fica e o que vai, né? O que vai passar e o que não vai passar. Eu acho um pouco prematuro fazer uma análise dessa proposta nesse momento. Tá certo, vamos aguardar então. Alan, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Obrigado.